Gente, a última parte eu estava falando com vocês sobre Minas de Prata, né? Que é uma obra enorme e um dos romances históricos do José de Alencar. Vamos lembrar que os romances históricos eles tinham ali como função principal mostrar fatos históricos do Brasil e as suas riquezas. E esse romance ele vai retratar uma história que de um roteiro de Minas perdido, como se fosse um mapa de tesouro que se perdeu. Era um mapa que foi encontrado pelo pai de Robério Dias, na verdade o avô do protagonista, depois passou para Robério Dias, que era o pai do protagonista, e e acaba se perdendo, e então ele passa o tempo todo no meio de um monte de problema tentando conseguir esse roteiro. E ao mesmo tempo tem um padre, que é o padre Molina, que é muito ambicioso, que também está tentando conseguir esse roteiro. Então ele tem que lidar com o problema do padre e junto com tudo isso, ele tem a Inês, que é a sua amada, que ele pretende casar com ela, mas o seu pai não deixa ela se casar com ele. Então, ele tem todos esses problemas para lidar. Bom, vou ler aqui para vocês como eu coloquei. A ação passa-se no século XVIII, uma época marcada pelo espírito aventureiro. A fortuna prometida pelas lendárias Minas de Prata de Roberto Dias teria o poder de decidir o destino do Brasil. Se encontrada, teria e também a honra da família, né? Se encontrada, teria grandes riquezas no país e poderia explorar aquelas riquezas. No entanto, para defender o Brasil e o grande amor que sente por Inês ou Inesita, Estácio, filho de Roberto Dias, teria que resgatar o roteiro das Minas. É tal roteiro que fora deixado pelo pai, Roberto Dias Moribeca, antes de morrer, né? Pelo pai de Roberto Dias, que na verdade era o avô do Estácio, o avô do protagonista, antes de morrer. Bom, passado alguns anos, o padrinho de Estácio repassa uma carta deixada pelo próprio Roberto Dias, pai do rapaz. A carta escrita à mãe do moço há cerca de 4 anos ainda estava selada, mas trazia grandes informações. Eu sei que aí ele tem uma esperança, só que ele começa a perceber que não vai levar a um lugar muito bom, porque por conta desse impasse que ele tem com o padre Molina, que também está em busca desse tesouro. Então, o rapaz, né, o que ele faz? O maior problema dele, ele tem um grande poder nas mãos e ele não vai saber usar esse poder corretamente, né? Ele tem essas informações privilegiadas, mas ele não sabe se ele vai conseguir usar da melhor forma. Aí, no meio dessa angústia, dessa situação, ele acaba não desejando as riquezas materiais para salvar o pai e casar-se com a Inês. Então, o padre Molina vai conquistar isso e vai acabar destruindo o próprio império, e coloca aqui o Império Católico, fazendo coisas pecaminosas. Bom, como eu disse para vocês, é uma obra cansativa, enorme, densa, mas que tem grandes informações históricas e é muito importante para esse momento do romantismo, né? Como todas as obras, a gente tem percebido nas obras aqui também há uma crítica ao clero muito forte, colocando um padre aí que era pecaminoso, né? Um padre que não seguia muito bem as regras da igreja. Se a gente for voltar lá para a história do José de Alencar, faz muito sentido, porque ele é filho de um sacerdote, né? E com a sua prima. Então, talvez essa personagem surja daí. Não sei, só estou levantando uma hipótese, mas vale a importância dessa obra tá mesmo pela riqueza de detalhes históricos, tá? Bom, passamos então para a fase regional do José de Alencar, né? A gente viu que tinha a fase histórica e a fase regional. Qual é a diferença das duas? Na fase regional, a ideia de figuras masculinas de áreas distantes do centro do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, de São Paulo, passa a ser retratada. Então, são os gaúchos, os sertanejos, as pessoas do interior passam a ser protagonistas dessas obras.